Olá, é um dos maiores atos de fé da vida moderna. Aquele ritual diário, um copo d'água, uma pequena cápsula na mão. A crença que você está comprando proteção, de que está fortalecendo seus ossos, blindando seu coração, garantindo mais energia para o seu dia. Mas e se eu te dissesse que para alguns dos suplementos mais populares do mundo, essa fé pode ser uma armadilha para as suas artérias? Que por trás do rótulo brilhante existe um processo silencioso que pode estar nesse exato momento endurecendo suas queridas artérias como um cimento. Hoje, nós não vamos apenas listar suplementos, nós vamos desmascarar o marketing e confrontá-lo com a ciência pura. Esse vídeo é mais que uma dica, é um ato de proteção para o seu coração. E o suplemento número 1 da nossa lista é o mais irônico de todos. Ele foi coroado pela mídia como a molécula da longevidade, a fonte da juventude, em uma pílula. Mas a ciência mais recente revela uma verdade sombria. Ela pode estar sabotando ativamente seus vasos sanguíneos. A revelação é chocante. Se você valoriza a verdade acima do marketing, faça uma coisa por mim e por esse canal. Esmague o botão de curtir. Sua curtida diz ao YouTube que essa é uma informação que salva vidas e precisa ser espalhada. Também inscreva-se e ative o sininho, porque o que vamos revelar aqui é apenas o começo. E o mais importante, pense em uma pessoa que você ama e que toma vários suplementos. Envie esse vídeo para ela agora. Esse gesto pode ser um divisor de águas na saúde dela. E me responda, qual o suplemento que você já tomou achando que era a melhor coisa do mundo? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva embaixo. Vamos ao que interessa. A diferença fundamental, comida versus pílula. Pense no seu corpo como uma orquestra sinfônica altamente sofisticada, regida por um maestro de milhares de anos de evolução. Quando você come um brócolis, os nutrientes chegam lentamente em harmonia. O cálcio vem com o magnésio, a vitamina K. Os violinos entram junto com os violoncelos. O maestro sabe exatamente o que fazer com cada nota. A pílula é uma explosão de corneta no meio de um solo de harpa. Uma dose maciça, isolada e artificial que o corpo não sabe como reger. A orquestra entra em pânico. E é nesse caos que o perigo mora. Começando pelo nosso número 5, o quinto suplemento que ataca suas artérias. O cálcio. O cálcio é sinônimo de ossos de aço. Décadas de marketing nos disseram isso. É a defesa número 1 contra a osteoporose. A lógica parece inatacável. Afinal, ossos são feitos de cálcio. Se esses estão fracos, dê mais cálcio. Simples, certo? Errado. Quando você ingere uma pílula de 500 mg ou 1000 mg de cálcio puro, você não está nutrindo seus ossos. Você está criando um tsunami de cálcio no seu sangue. Esse pico súbito, chamado bolo pelos médicos, sobrecarrega completamente o sistema de regulação de seu corpo. O maestro da orquestra entra em pânico. Ele não tem magnésio e vitamina K suficientes que vem junto com a comida para dizer a esse cálcio: ei, seu lugar é lá nos ossos. Sem direção, o corpo começa a depositar esse excesso de cálcio onde não deve. O lugar preferido? O revestimento liso e delicado das suas artérias, as coronárias do seu coração. Você está literalmente pavimentando seus vasos sanguíneos com o mesmo material de uma estalactite. Esse é o paradoxo do cálcio. Não sou eu quem diz. Uma meta-análise gigante, publicada no British Medical Journal em 2010, mostrou um aumento de 30% no risco de infarto em quem suplementava cálcio. Um estudo sul-coreano foi ainda mais longe. O risco disparou quase 90%. E a prova definitiva veio no estudo MISA, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, que acompanhou milhares de pessoas por 10 anos. A conclusão foi cristalina. O consumo de cálcio total mais alto vindo da comida estava associado a um risco menor de calcificação das artérias. Já o uso de suplementos de cálcio estava associado ao maior risco. É preto no branco. A solução não está no frasco, está no garfo, queijos, iogurtes, sardinha, amêndoas, folhas escuras, como couve. A natureza entrega o cálcio no pacote certo. A suplementação de cálcio é uma intervenção médica séria para casos específicos de osteoporose grave. E mesmo assim, um bom médico irá prescrevê-la junto com vitamina D e também com vitamina K2 para garantir que o cálcio vá para o lugar certo. Não é uma compra casual de farmácia. Suplemento número 4, o ferro, a faca de 2 gumes.
Sente-se cansado, sem energia, névoa mental? Deve ser falta de ferro, anemia. É o diagnóstico do corredor da farmácia mais comum que existe. A promessa é energia instantânea, a vitalidade restaurada. A automedicação aqui é um perigo imenso. O ferro é um mineral de dupla personalidade. Em quantidades certas, ele transporta oxigênio e nos dá vida. Em excesso, ele se torna um agente do caos, ele se torna pró-oxidante. O que isso significa? Imagine deixar uma bicicleta na chuva. Ela enferruja. O ferro está literalmente reagindo com o oxigênio e se oxidando. Agora, imagine esse processo de ferrugem acontecendo em cascata microscópica dentro do seu corpo, do seu fígado, do seu pâncreas, do seu músculo cardíaco. O excesso de ferro catalisa uma reação química chamada reação de Fenton, que gera os radicais livres mais perigosos que existem, os radicais hidroxila. Eles são como pichadores moleculares, danificando tudo que tocam. A prova viva desse perigo é uma condição genética chamada hemocromatose, onde o corpo acumula ferro em excesso. Esses pacientes, se não tratados, desenvolvem cirrose, diabetes, insuficiência cardíaca grave, tudo por causa do dano oxidativo do ferro. Suplementar sem necessidade é como induzir uma versão leve e lenta dessa doença em si mesmo. Diagnóstico primeiro, isso é inegociável. Peça ao seu médico para avaliar seu hemograma completo, sua ferritina, saturação de transferrina. Se não houver deficiência diagnosticada, foque na dieta, carne vermelha, fígado, e para os vegetarianos, feijão, lentilha, grão de bico. Uma dica de ouro, sempre combine fontes vegetais de ferro com algo rico em vitamina C. Um pouco de limão na salada, uma laranja de sobremesa. A vitamina C pode aumentar a absorção de ferro vegetal em até 6 vezes. Suplemento número 3 que destrói suas artérias. Vitamina E. A era de ouro dos antioxidantes, a vitamina E, era a estrela do show. Eu me lembro disso. Proteção celular, pele jovem, coração à prova de balas. O antioxidante definitivo, o guerreiro que nos defenderia do envelhecimento. O problema, a realidade, foi um balde de água fria com gelo. Primeiro, a deficiência de vitamina E é tão rara que a maioria dos médicos nunca verá um caso na vida. Eu mesmo nunca vi. E eu atendo muito. Segundo, a ciência descobriu algo fascinante. O exercício físico funciona porque ele cria um pequeno e controlado estresse oxidativo. É esse estresse que sinaliza para o seu corpo: fique mais forte, fique mais eficiente. Tomar uma mega dose de antioxidante como a vitamina E sintética é como abafar esse sinal. Você protege tanto a célula que impede ela de se adaptar e melhorar. Mas o pior é o golpe final. A maioria dos suplementos contém apenas uma forma de vitamina E, o alfa-tocoferol. Na natureza, a vitamina E é uma família de 8 compostos, 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis. Inundar seu corpo com apenas uma forma sintética pode, na verdade, diminuir a absorção das outras formas mais benéficas que você obtém da comida, do abacate, por exemplo. E aqui não há espaço para debate. A Cochrane, que é o padrão ouro da ciência, analisou 78 estudos com quase 300 mil pessoas. A conclusão foi um terremoto. Suplementos de vitamina E não diminuem a mortalidade e, pior, eles podem aumentá-la. Para colocar o último prego no caixão, o famoso estudo SELECT, que é o Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial, teve que ser interrompido precocemente porque descobriu que o grupo que tomava vitamina E tinha um risco 17% maior de desenvolver câncer de próstata. Então abandone o suplemento de vitamina E. O risco supera em muito qualquer benefício teórico. Pegue sua vitamina E de um punhado de amêndoas, sementes de girassol, do azeite de oliva, do abacate, não em um frasco. Suplemento número 2, vitamina A. Perigo, hein? Em excesso. Você já deve ter ouvido falar, visão de águia, imunidade de ferro, outro pilar dos multivitamínicos, muitas vezes esquecido, mas sempre presente. O problema, a história se repete, mas com uma reviravolta. A natureza é mais inteligente que nós. Os vegetais, como cenoura, ela se dá via beta-caroteno. Seu corpo, o maestro da orquestra, pega esse beta-caroteno e o converte em vitamina A ativa apenas na quantidade que ele precisa. É um sistema à prova de falhas. Os suplementos, eles pulam essa etapa de segurança. Eles te dão a forma já ativa, o retinol em doses altas. É como dar a chave do cofre para um estagiário. O corpo não tem como frear a absorção, a toxicidade, a hipervitaminose A.
ela sobrecarrega e danifica o fígado e, ironicamente, enfraquece os ossos ao interferir com a vitamina D e estimular as células que destroem o tecido ósseo. E, em fumantes e ex-fumantes, aumentou o risco de câncer de pulmão. A prova: a mesma análise da Cochrane, que condenou a vitamina E, colocou a suplementação isolada de vitamina A na lista negra pelo mesmíssimo motivo: a associação de um aumento de mortalidade geral. Ou seja, descasque uma cenoura, coma uma manga, faça um purê de batata doce. A natureza te entrega a vitamina A na sua forma mais segura e inteligente. Deixa a pílula de vitamina A na prateleira onde ela pertence. E o item número 1, o grande farsante, aquele que eu prometi, a joia da coroa da indústria da longevidade. Ele não é mineral, não é vitamina, é a molécula que nos prometeu a fonte da juventude, o segredo famoso paradoxo francês, a molécula mágica do vinho tinto que permitiria comer queijo, foie gras, sem ter um infarto, o resveratrol. A promessa era nada menos que a imortalidade. Nos anos 90 até 2000, um pesquisador chamado Deepak Dha publicou estudos espetaculares, mostrando que o resveratrol ativava uma enzima chamada SIRT1, a enzima da longevidade, e prolongava a vida em leveduras e outros organismos. Você sabe, você ouviu, a mídia foi à loucura. A indústria de suplementos explodiu. O resveratrol se tornou um blockbuster de bilhões de dólares. Porém, acontece que a ciência, quando bem feita, é autocorretiva. E a verdade é inconveniente para quem vende pílulas. Primeiro golpe: anos depois, a Universidade de Connecticut conduziu uma investigação e descobriu que o Dr. Deepak Dha havia cometido 145 atos de falsificação e fabricação de dados. Seus estudos foram retratados. A base do mito era uma fraude. Segundo golpe: depois de estudos rigorosos e independentes, como os de Intervention Testing Program do governo americano, testaram o resveratrol em mamíferos. E o resultado? Nenhum aumento na expectativa de vida. Zero. Terceiro golpe: pesquisas mais recentes, usando tecnologia de ponta, mostraram que ele nem sequer ativa a SIRT1 diretamente como se pensava. Na verdade, ele age como um estressor celular, interferindo em como seu DNA funciona. Um mecanismo de ação muito mais vago e menos mágico. E o nocaute final, a evidência que me fez colocar resveratrol no topo dessa lista, é essa: o resveratrol anula os benefícios cardiovasculares do seu exercício. É isso aí. Um estudo de referência publicado no The Journal of Physiology pegou homens fazendo treinos de alta intensidade. O grupo que só se exercitou teve melhora na pressão, no colesterol, na sensibilidade à insulina, em tudo. O grupo que se exercitou e tomou o resveratrol, esses benefícios foram completamente eliminados. O resveratrol impediu a melhora da função endotelial, a saúde da parede dos vasos, que o exercício provoca. Pense nisso. Você acorda cedo, você coloca seu tênis, vai para academia, sua, se esforça e depois toma uma pílula cara que joga todo esse esforço no lixo. É o pior investimento que você pode fazer pela sua saúde. Ou seja, se você toma cálcio, ferro, vitamina E, vitamina A e o grande farsante, o resveratrol, cuidado, nunca mais, hein? A lição de hoje é clara: a fonte, a dose e o contexto são tudo. A verdadeira longevidade não vem de um frasco, vem de um prato. A solução fácil da cápsula pode ser o caminho mais rápido para um problema grave. Faça o que eu sempre falo aqui nos vídeos: sono de qualidade, exercício físico, coma bem, faça seu check-up e tenha laços de amizade e redes de apoio. Isso sim melhora qualquer coração. Se esse vídeo abriu seus olhos, me ajuda a espalhar essa verdade. Curta, comente qual desses suplementos você já usou, qual mais te chocou. Compartilhe com aquela pessoa que você ama. Agora que você sabe o que evitar para não danificar suas artérias, a pergunta de $1 milhão é: o que você deve fazer ativamente para reverter o dano e limpar, blindar seus vasos sanguíneos? É exatamente isso que eu falo nesse vídeo que está aparecendo aqui na tela. É o próximo passo lógico, essencial para a sua jornada para uma saúde cardiovascular de verdade. Clique nele e continue essa jornada comigo. Meu nome é André Wamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!